Então é isso, pessoal. Boa noite, todo mundo. Já conversei aí um pouco com vocês. Estou ligando a gravação aqui. Alguns alunos me mandaram mensagem no privado para fazer a gravação também, que não poderiam estar presentes. E hoje a gente vai conversar um pouco, já que é o final do semestre aí, nossas últimas aulas, né? E eu vou dividir essa aula em três partes. A primeira parte eu vou fazer só um resumo do que a gente já viu até hoje, só para a gente dar uma relembrada básica e eu mostrar que a gente atingiu todo o projeto pedagógico do curso, apesar das dificuldades. Posteriormente, eu vou falar sobre a avaliação da próxima aula. E, por fim, a gente vai conversar um pouco sobre a questão previdenciária e o regime seletista, né, sobre a CLT, a lei que trouxe as consolidações da lei do trabalho no Brasil. E a gente vai dar um apanhado aí, vai conversar um pouco, sempre partindo do princípio, né, que o debate acontece com o conhecimento prévio, então já fazem 2 semanas que eu deixei lá a leitura das legislações, e isso vai auxiliar bastante aí, para a gente conversar um pouquinho. Bom, então, assim, né, são 80 horas na nossa unidade, elas vão chegando ao fim, aí a gente tem ali mais, basicamente, 3 semanas, né, mas semana que vem a gente vai fazer uma avaliação final, e aí eu deixo sempre as 2 últimas semanas para recuperação em pendência. Eu acho que não é o caso aqui, a maioria dos alunos tem feito as atividades, né, lembrando que o nosso processo se divide em 2, as 4 avaliações, que precisa chegar a uma média ali, né, e as atividades participativas, que é preciso chegar em 75% de todas as atividades que a gente se propôs a fazer. Praticamente quase toda aula eu passo uma atividade participativa, então é só vocês pegarem lá quantas atividades foram feitas, se já fez 75% delas, vocês estão aí aprovados por presença, digamos assim, né, que é um formato que a gente está fazendo aí no não presencial. Conforme o regulamento do IFSC, tá, eu não estou inventando isso está no regulamento pedagógico, e lá no primeiro dia de aula eu mostrei isso para vocês e coloquei também lá no grupo. Bom, partindo disso, então, dessa parte inicial, a gente não conversou um pouco lá no começo, né? A gente viu o que era o plano de ensino, tá lá no SIGA, então quem ainda tem alguma dúvida já sabe que a última avaliação pode ser objetiva ou dissertativa. Conversamos já sobre a questão da democracia, as formas de Estado e governo, os poderes, né? Eu sei que a gente não vai lembrar de tudo isso, né, mas não tem problema. Falamos um pouco sobre ordenamento jurídico também, a hierarquia do ordenamento jurídico, quais são as normas de um ordenamento jurídico. Deixei alguns materiais ali de acesso, a gente começou a falar sobre a Constituição, né? Deixei um documentário sobre a história da Constituição, a implantação da Constituinte, sempre trazendo ali os materiais de referência para quem quisesse ter acesso. Depois vocês fizeram uma atividadezinha participativa investigando quais eram os sistemas, né, os sistemas políticos e sociais ao longo do mundo, aí, ao longo dos outros países, como eles atuam, né, quais são as formas de Estado e de governo. A gente foi dando continuidade, falando mais sobre a Constituição e pegando os aspectos principais ali de direitos individuais e coletivos. Vimos algumas outras questões, o que é uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei, medida provisória, né, a diferença de lei ordinária e lei complementar, mais alguns pontos que a gente foi vendo aí. Posteriormente, a gente viu um pouco sobre direitos individuais e direitos coletivos, né, que vai lá no artigo 6º até o 11º ou 14º, não lembro agora. Posteriormente, a gente falou um pouco sobre direitos humanos, né, a gente tem ali um tópico tratando sobre direitos humanos, e a gente tem também depois um tópico que trabalha direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? E fomos dando seguimento, né? Vocês veem que é uma quantidade muito ampla de tópicos e conteúdo para uma unidade de 80 horas num formato não presencial. Fomos abordar algumas legislações específicas, foi muito legal isso aqui, tá, pessoal? Andei conhecendo algumas coisas aí que eu não sabia. A gente sempre é pego de surpresa por vocês, principalmente no privado, né? No público, assim, as pessoas às vezes não se identificam, não conversam, mas no privado eu tenho umas trocas boas, assim, de experiência com vocês, e a gente acaba descobrindo algumas coisas interessantes do aluno, do indivíduo no processo aí. Aí a gente viu o Código de Defesa do Consumidor, a gente, né, tentei abordar isso de alguma forma, na elaboração de materiais e tudo mais, cada um foi corresponsável por fazer um vídeo, né, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não está no plano de ensino, foi um pedido de introdução ali pelo nosso colega do curso, e depois no vídeo dele deu para entender o porquê, né, ele conta a história dele, eu achei muito legal também. Então a gente fez essas abordagens, eu coloquei as legislações e tentei recomendar também algum material, e vocês mesmos fizeram isso, né,
colocaram alguns materiais ali, algumas recomendações, que ficaram registradas aqui no meus referenciais, então nas próximas turmas já vão ter acesso a esses materiais também que vocês mesmos indicaram, tem muito material legal ali. E foi assim. Aí a gente chega também sobre saúde suplementar e SUS, né, também teve os alunos que apresentaram um pouco sobre isso. E aí depois dessas apresentações em forma de seminários, a gente viu um pouco sobre normas regulamentadoras de saúde e segurança também, e cada um ficou responsável aí por fazer um material gráfico sobre isso. Eu ainda não consegui olhar, tá? Essa semana está bem corrido, semana passada também, mas até semana que vem as avaliações já vão estar corrigidas e eu olhei por cima, assim, vi que tinha uns materiais bem legais tratando sobre o tema. E aí cada um ficou responsável por verificar uma norma, né, e atuar em cima disso. E hoje a gente pega o nosso último tópico, né, eu já deixei na semana passada ali, para que vocês dessem uma olhada, no Decreto-Lei 5.452, de 1943, que trata da criação das consolidações do Lei do Trabalho, lá da época de Getúlio Vargas, né, uma legislação bem antiga. Por que decreto-lei, né? Porque decreto no sentido que foi decretado pelo presidente da República. E a gente tem uma lei ali de 1991 que também trata sobre a questão previdenciária, tá? Ah, professor, mas poxa, a gente vai abordar dois grandes temas dentro de uma aula, né? Pois é, vocês têm visto que esse foi o nosso processo aqui, né? Um curso de Direito tem 5 anos, nós não somos da área de Direito, e dentro de 80 horas a gente tem uma quantidade absurda de conteúdo aí, eu espero que nos próximos semestres eu consiga propor alterações aí no nosso modelo para ter uma quantidade menor e que a gente possa aprofundar mais uns temas, né? E aí, pessoal, dentro disso, eu deixei alguns materiais que eu acho bem interessantes aqui para a aula de hoje, que vocês podem estar assistindo depois, mas, particularmente, esse documentário que tem um recorte ali de 2013, que trata sobre a história da Constituição, da consolidação da lei do trabalho, ele é bem interessante. Ele é interessante porque ele tem um recorte de 2013, então ele vai apresentar até 2013, e a partir de 2013, por que eu escolhi esse aqui? Porque a gente teve muitas alterações via medida provisória, via emenda constitucional da própria CLT. Então, é legal esse recorte, porque vocês vão ver um avanço, né, um entendimento de avanço nesses 70 anos até 2013, e a partir de 2013 a gente tem alguns ajustes, que alguns vão dizer que não são ajustes, que são perdas de direitos, outros vão dizer que são ajustes, outros vão dizer que é maldade com a população mais pobre. Então, cada um tem uma perspectiva do que possa ser essas novas mudanças. E aí vem aquela provocação que eu sempre passo para vocês, né? Se é maldade, se são atualizações, se são adaptações ao novo mundo do trabalho, a gente só vai saber se a gente ler o texto, porque senão a gente só vai estar reproduzindo informações de que outras pessoas nos dizem, tá? Então, basicamente, cabe a gente acessar esses documentos e ter esse acesso. E aí, esse documentário, esse material aqui do Senado, eu achei ele muito legal, muito explicativo, para que vocês entendam um pouco das relações de poder na hora de votação de um tema complexo. Então, ele aborda aqui os bastidores da reforma da Previdência no Senado. Tirem um tempinho depois, pessoal. Quem gosta de ler romance, quem gosta de ver novela, assista isso aqui, tá? Assistam esses indivíduos que são representados, são nossos representantes, né? Eles não estão ali por acaso, nós os escolhemos. E vejam como é a atuação no bastidor. Mesmo a TV Senado deixando bem claro e eles sabendo que estão sendo filmados, tá? Então, às vezes, num plenário, vocês veem um ou outro de um partido ou outro ali, numa atuação contraditória, né, na frente das câmeras. Assistam esse documentário, essa parte documental aí sobre a aprovação da reforma da Previdência, que vocês vão entender que lá dentro, né, do Congresso, nesse caso do Senado Federal, essas relações conflituosas, elas são maiores em frente às câmeras, né? No dia a dia é muito tapa nas costas, muito abraço, até porque a política né, a busca por um consenso. Então é preciso no dia a dia que você tenha consenso com seus pares para que você possa aprovar aquilo que você propõe ou não, né? Então tem essa questão aí. Então eu sugiro muito que vocês tirem um tempo. É melhor do que assistir um capítulo de uma série da Netflix, tá? Assistam isso aqui, os bastidores da reforma da Previdência no Senado. Vai ser mais legal para quem conhece os atores, tá? Para quem conhece ali quem é o Rodrigo Maia, para quem conhece o Paulo Paim do PT, para quem conhece o senador Davi Alcolumbre, que está ali, o pessoal do MDB, o famoso Centrão, né? Todos eles ali estão envolvidos nesse processo. O senador
Flávio Bolsonaro, bem ativo também nesse vídeo. Então, esses indivíduos aí que fazem parte, que foram eleitos pelo povo, né, e estão ali presentes, né? Não tenha ódio no coração, Tassiara. O ódio no coração não vai resolver nossos problemas. Enfim, é bem legal, tá? Acho que vocês vão ter uma visualização legal de como funciona. Lembrando, né, que a reforma da Previdência, ela é representada através de uma emenda constitucional, então foi feita uma alteração na Constituição. Também deixei essa emenda constitucional, ela está aqui. E ela traz algumas alterações, né, a nível principalmente de tempo de trabalho, de duração de trabalho, e de idade de aposentadoria mínima, mas não é só isso, né, tem outras questões que estão ali envolvidas. Então tá aqui, recomendo que vocês assistam, é melhor do que Netflix ver um. Tem que ter estômago, tá? A Gilvan não recomendo que você assista hoje, tá? Assista um outro dia, vocês vão achar bem interessante. Ah, professor, o senhor falou tarde, porque eu acabei de assistir antes da aula começar. Tu gostou ou não? Eu gostei, já me deu um momento de ódio aqui, já eu achei um absurdo, né? Quando eu provoco vocês assim, é no sentido de que vocês vejam a realidade, a política é assim, tá? O Não, ambiente político é assim. aqui não, aqui em Joinville não, mas antes, lá na minha cidade, eu participava. Uhum. Aqui em Joinville eu fiquei muito vadio nessa questão de política. E antes eu participava mais. E eu sei como é que isso funciona dentro dos plenários, sei como é que é. E é É, desse jeito mesmo. e É que chega uma hora que cansa de participar também, né, Gilvan? Quando tu é bem ativo, chega um momento que precisa dar uma respirada também, às vezes. Na verdade, eu não me cansei, na verdade, eu me senti perdido aqui ainda na questão de adaptação, né? Tem a vida corrida, aí, tipo, tem para faculdade, trabalho e não tinha esse tempo. E é sempre nas quarta-feiras que acontecia que dava para ir, e aí não tinha tempo para ir. Acabei não participando, mas futuramente eu pretendo voltar. Não para me candidatar ou algo assim, eu gosto de participar e conhecer mesmo, e acompanhar as políticas internas da cidade, assim. pessoal, e assim, ó, a Tassiara falou uma parte, o Gilvan também, eu acho que essa é uma fala que vale para os demais, se nunca fizeram parte de nenhum conselho, de nenhum fórum, né, até a questão partidária, os caminhos políticos são os caminhos, quando eu provoco vocês ali, não é porque vocês não querem que vocês façam parte, é muito pelo contrário, a gente tem que entender como é que funcionam essas organizações, esses modelos de operação, de como a cidadania funciona, de como os projetos políticos e partidários funcionam, que é a nossa exclusão que faz ter esse modelo do jeito que ele é. Tá? Então, eu falo nesse sentido. Ali é para assistir, para vocês entenderem que aqueles indivíduos que talvez na frente das câmeras dizem que se odeiam, por trás das câmeras estão ali, se abraçando, negociando, tentando chegar num acordo, né, entre algum fato importante. E essa participação social, acho que alguns professores já devem ter cobrado disso de vocês, ela é um elemento importante, né? De alguma forma a gente está participando de alguma coisa, né? Eu sei que é difícil, todo mundo tem questões pessoais, mas dentro do possível, né, dentro de causa que você se identifica, estar participando ela é importante. Eu, por exemplo, faço parte do Fórum Municipal de Educação de Joinville, né? Nem moro em Joinville, mas faço parte do fórum porque eu tenho interesse pelo tema, então eu busco, uma área de debate, é uma área de conflito político, partidário, enfim, tu consegue estar sempre vendo o que está acontecendo, né? Tem que participar. Participação social é importante, independente do que for fazer. Então, gente, aí fechou, né? A gente atinge todo. Quem for abrir lá o projeto pedagógico do curso de gestão hospitalar dentro da ementa de tópicos não, de aspectos básicos do direito, a gente abordou todos os pontos. A partir disso, aí eu deixei umas questões aqui, porque eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, independente do que leram ou do que não leram, para a gente chegar num outro link, que é um link que eu deixei aqui, que é um link de acesso ao orçamento público. E por que eu deixei esse link aqui? Porque quando a gente debate questões previdenciárias, normalmente a pauta vira para essa questão do orçamento, né? A previdência, ela não é sustentável. Então, a gente tem que ter, antes de mais nada, um entendimento do que é o orçamento público e de quanto a Previdência consome. E como é que eu tenho essa informação? Né? Não é por Facebook, não é pelo WhatsApp, é justamente consultando o orçamento e vendo quanto que ele consome aí do geral. Então, ali está também um link de acesso ao orçamento público nacional aí. Mas, pessoal, antes da gente falar sobre isso, eu só quero deixar claro, então, que semana que vem a gente vai ter nossa última avaliação, tá?
A avaliação vai ser objetiva, vai ser uma prova, então, esse formato que todo mundo já está acostumado. Serão 10 questões, 5 questões sobre legislação previdenciária e 5 questões sobre legislação trabalhista. Óbvio que não vão ser questões de decorar e assinalar e decorar, são questões de reflexão, vocês vão ler, né? Vão ler a questão e vão assinalar. Vou dar um tempo mais amplo, a ideia não é velocidade, a ideia é sentar, entender, buscar a resposta na lei e tudo mais. Mas a única coisa que eu peço como forma de ajudar o colega é que vocês não passem a resposta para o colega, tá? Façam a prova individualmente, tudo adulto aqui, né? Não vou ficar cobrando, não vou ficar criando ferramentas alternativas para que isso não seja burlado. Mas a gente fala tanto de consciência social e eu acho que o mínimo aí é cada um resolver a sua avaliação e se autoavaliar, né? Se está entendendo o conteúdo ou não. E não achar que está ajudando alguém passando as respostas, porque você não está só prejudicando ele, está prejudicando você e a sociedade, porque é um indivíduo que não vai entender do tema, e esse indivíduo que não entende de nada, a gente sabe que ele reproduz o que a gente está vendo aí, nas nossas escalas maiores aí. Tá bom? Então eu vou liberar a avaliação, provavelmente na própria terça, e eu vou dar 1, 2, 3 dias ali para fazer, tá? Não vou deixar um prazo muito amplo, porque na sexta-feira eu já queria ter tudo fechado, aí na próxima semana eu já tenho todo mundo que foi aprovado, e quem ainda está devendo alguma coisa, para sentar comigo e terminar o que falta, tá? Então, acho que fica esse prazo aí disponível. Beleza? É uma prova objetiva, provavelmente não, são 10 questões, 5 de cada, e vai ser de assinalar, porque é objetivo, mas vão ser questões de interpretação, de leitura, para vocês estarem finalizando aí o nosso processo. E aí a gente faz 4 avaliações diferentes, né? Faz uma dissertativa, faz uma objetiva, faz uma através de seminários e vídeos e faz outra através de processo gráfico. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida? Beleza, professor. Não. Tranquilo, né, gente? Não tem também erro, né? Uma prova é só o que vocês são acostumados a fazer ao longo da vida. Bom, Marcos, aproveitando que tu já falou beleza aí, se você fosse fazer uma crítica aí sobre o nosso regime de trabalho, sobre as leis trabalhistas, o que você teria a comentar sobre o tema? A maioria não funciona. Por quê? Eu acho que... Não sei, mas para mim eu acho que não funciona. Tem algum exemplo que aconteceu com você ou com alguém sobre o que não funciona? E não funciona em qual sentido? Assim, a pessoa precisa saber o que é que ela precisa cobrar, né? Assim, quando vai sair da empresa. Daí a empresa, às vezes, usa de má fé, que a pessoa não sabe, né? E não dá os devidos direitos que ela tem, né? Tu diz num caso de demissão ou saída da empresa, Isso, da o indivíduo não demissão. sabe os seus direitos e aí ele acaba sendo prejudicado por essa relação, isso? Isso, pode ser assim, vai depender da empresa, né? Se ela vai pagar direito ou não, né? Mas, ao meu ver, assim, como eu não entendo, então eu vou receber o que vão me dar, né? Eu não sei, não tenho uma explicação direita do que é que eu estou recebendo, por que que eu tenho que receber aquilo, né? Tá. Eu sei que falta um pouco de entendimento nosso, né? De buscar, né? Mas isso eu acho que deu uma melhorada, né? Não sei se eu estou enganada, faz muito tempo já, algum tempo que eu não trabalho no privado, mas a última vez que eu trabalhei, na hora até que foi novidade para mim, na hora da rescisão tinha que ter um representante do sindicato, no caso me representando para conferir se aqueles cálculos estavam corretos. Então, acho que isso aí auxiliou muito nesse quesito. Isso acontece, tá? Isso principalmente quando há uma representação sindical e principalmente quando é em grandes empresas, né? Você tem que assinar o termo lá de rescisão junto com o membro do sindicato, faz essa conferência com o pessoal do RH, e aí eles perguntam lá, né, se está de acordo, se não está, mas talvez a questão que o Marcos coloca ali que eu acho interessante é porque... Eu digo de empresa pequena, né, assim, não grande realmente assim, a última que eu saí, eu tive que estar lá, receber com o sindicato, tudo direitinho, fui até extorquido, né, pelo sindicato,
quase teve uma confusão, porque o cara queria que eu pagasse lá o dinheiro, que eu não sabia nem que eu tinha que pagar dinheiro, tinha que ter o dinheiro na hora lá. Foi bem, bem chato. Mas eu acho que o ponto principal aqui, Marcos, e que o Giovanni vai falar já, é aquela pergunta, né? Mas por que você não sabe dos seus direitos, né? Lá no começo, tá aquela questão que eu sempre provoco vocês, não sabe porque também não leu, né? Não foi buscar. Isso, Mas agora é a gente bota isso na complicado também, cabeça, né, né? prof? Por Calma. exemplo, gente que, nesse caso das leis trabalhistas, nós estamos falando de uma demanda que também é operária, uma demanda que às vezes não terminou nem ensino fundamental. Então, quando se trata do total, aí é complicado. É claro que nós que já temos um acesso à universidade, que a gente já teve o acesso a algumas coisas, eu não estou falando que aquelas pessoas são incapazes de entender e que elas não podem estar lendo, são coisas diferentes. Mas não pode culpar, às vezes, o indivíduo de uma coisa que ele nunca foi impulsionado ou que ele mesmo nem tem conhecimento que existe, que acontece na grande massa. Mas é só o operário de fábrica ou essa representação de pessoas que não tiveram acesso à legislação que não entendem isso? Não é só eles, mas daí quando se coloca, a gente precisa fazer esse recorte, né? Daqueles que tiveram acesso e não procuraram, e aqueles que não tiveram acesso, aonde que a empresa se torna completamente responsável. E dela que tem que agir de boa fé. Legal. Gilvan, eu já volto, tá, Tassiara, nesse ponto. No caso aí, tipo, que nem teve as reformas, eu posso citar o exemplo de uma pessoa que trabalhou ali 30 anos na empresa, e para ela, a ideia dela era antiga, assim, sabe, sobre os direitos dela. Então, tipo, conforme foi se atualizando, ele não foi se atualizando. Esses direitos para ele era aquele antigo. Então, ele acabou não recorrendo. E a empresa agindo de má fé por não explicar o que ele deveria recorrer. Então, o que houve? Ele teve que recorrer a um advogado para entender melhor os seus direitos e receber isso corrigido monetariamente, que a empresa ela não explicou, e o sindicato, às vezes, ele não está junto à empresa e não ao operador, deveria ser junto ao operador ali, em casos bem verídicos, assim, tipo, o que aconteceu mesmo. E a empresa andou perdendo muito dinheiro com relação a isso. Trazendo para esses casos reais e fazendo esse recorte da Tassiara, gente, eu acho que aí vem o ponto do porquê que existe a legislação, tá? É justamente por ter esse reconhecimento, esse entendimento que não há um equilíbrio entre as partes. A gente já viu esse formato de entendimento lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, você entende que existe uma complexidade jurídica aí de entendimento e tudo mais, e por não ter esse entendimento profissional lá da ponta, de entender que essas partes não são iguais, a gente tem essa questão de ter essa representatividade, às vezes através de um sindicato, através de um reconhecimento de que as partes não têm esse mesmo poder de atuação, e você tem aí o exemplo máximo disso, que é uma legislação que vem justamente para defender o trabalhador, né? Via de regra, as legislações são demandas sociais, são demandas da sociedade, que vem nesse sentido de proteção social, e a gente vai falar um pouquinho sobre uma das maiores delas hoje, que é o regime social da Previdência, e tem de acordo com a reforma, com a questão da legislação trabalhista, que vem como forma de proteção desse indivíduo que às vezes não sabe dos direitos que ele tem, e é isso que o Gilvan e a Tassiara colocaram aí. Aí dentro desse escopo todo, independente se você é pequeno ou grande, trabalha numa área pequena ou grande, quando você acessa a legislação, você entende também ou se questiona por que ela tem esse formato tão complicado, né? Eu vou abrir ela aqui, a gente não vai ler ela, né? Mas só para vocês entenderem que quando eu pergunto ali, será que é só uma questão do trabalhador lá com a privação de acesso à educação, que o Estado já não propôs a ele desde o início, ou ela é de dificuldade também para nós, né, que estamos aí no acesso ao ensino superior, com formação superior, e quem for ousar fazer essa leitura vai justamente entender que é uma complexidade até para nós, né? Então, esse texto aqui, e todas as legislações que vêm de acordo com ele, são complexas mesmo, são difíceis de entendimento e não tem a ver com o grau de instrução só da pessoa.
por isso, e aí agora vem a minha provocação, que existem esses representantes, né, da população, no sentido dos representantes dos trabalhadores, que podem ser organizações sindicais, podem ser conselhos dos trabalhadores, podem ser vários formatos nesse sentido. E a gente vê que, ao longo do tempo, isso vai se perdendo um pouco, né? A representação sindical hoje, se você fizer um levantamento por parte dos trabalhadores, quem se sente representado pela representação sindical, e aí o Marcos, que levantou a mão aqui, já disse que foi extorquido aí, né? Dá o problema que é a representação sindical partidarizada, a representação sindical baseada em aspectos para além do aspecto sindical, né? Questões de interesse, de poder, de representação política, enfim, tudo isso que envolve essas questões. De dinheiro, muito dinheiro, né? Principalmente quando é um sindicato voltado para grandes grupos empresariais. E aí eu vou querer ouvir agora do Marcos, depois da Tassiara, que já levantaram a mão, qual que é, então, essa questão, né? O que vocês acham sobre a representação sindical do trabalhador? Desses indivíduos ou desses espaços que deveriam traduzir para o trabalhador essas questões e deveriam pôr, ou devem, ou estão fazendo, né? Tem ótimos sindicatos também, essa representação do trabalhador. Marcos, calma. Então, professor, assim, eu queria entender só a questão, assim, é legal a parte do sindicato, mas o porquê do mundo está todo se atualizando, porque não tem uma maneira mais fácil de as pessoas entenderem os direitos dela, mais as questões mais não bem elaboradas, mais claras, para que todo mundo possa ter um entendimento melhor sobre as leis, sobre o que ela... Uma coisinha mais resumida, só assim, você tem direito a isso, isso, isso. Numa folha A4, com todas as questões ali do que tu tem direito, sem precisar dessa lei toda, de coisas que são bem antigas, né, assim, bem dos primórdios aí, dessas leis que foram criadas, e até hoje ainda muita gente que é estudada, tem vários conhecimentos, se pegam perdidos em meio a essas leis, né? Eu queria entender por que nunca não se modifica ou não tem uma atualização nessas leis mais claras. Deixa os outros falarem e daí a gente até uma pessoa leiga, para que até uma pessoa que seja leiga, que não entenda muito, de uma forma objetiva, ela entender o que é que ela tem direito, o que não tem, o que... Tassiara, tenta responder ele, quero ver qual que é a tua posição. Não é interessante. Não é interessante no caso para o poder hegemônico, né? Você ter a população com consciência completa de todos os seus direitos. É claro que esse é um dos fatores, não é o único fator. Existem vários outros. Tanto que o sindicato, ele hoje atua muito mais para a área empresarial do que para o próprio trabalhador. A gente ali, a partir do momento em que teve o começo da CLT, primeiro a CLT, ela justamente foi criada para separar algumas manifestações que estavam acontecendo lá mais ou menos desde 1918, principalmente com os anarquistas, em relação a direitos trabalhistas. Daí Getúlio veio com CLT, acabou trazendo... Claro, não estou falando que foi errado, estou só retratando aquilo que eu tenho conhecimento, né, histórico referente. Aí ele veio, trouxe a CLT, e isso deu uma parada nas questões das reivindicações, desarticulou muito dos movimentos, o sindicato passou a atuar muito dentro das empresas, tanto que hoje o sindicato ele atua muito mais em questão de plano de saúde, questão de conseguir um médico mais barato. Quando você vai para um sindicato, você vai para o sindicato para pegar brinde. Ele acabou tirando um pouco daquilo que era a essência realmente do movimento sindical. Então, a gente tem toda uma desestruturação do movimento e tira um pouco daquilo que, por que o trabalhador ia até o sindicato, qual era a função do sindicato naquele momento na sociedade. A gente tem essa desarticulação. Então, esses são fatores mais históricos, mais algumas questões sociais. É claro que tem N fatores. E eu acho super interessante a ideia e a possibilidade de que as pessoas tenham
realmente em mão seus direitos. Inclusive, existem movimentos que atuam, são mais movimentos sociais, que vão lá na frente da Tupi, entregam folders com quais são seus direitos. Já vi, inclusive tem amigos que panfletam, mas é claro que apenas você levar essa informação, às vezes, com uma linguagem mais clara ao trabalhador, não é o suficiente. Então, a gente volta naquilo que teve várias vezes falado nessa disciplina, que o foco realmente seria uma educação agora mais libertadora, no qual a pessoa tivesse toda essa criticidade de conseguir entender o seu papel dentro da empresa, o seu papel como trabalhador, assim como o seu papel social. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Gilvan. Essa articulação que a Tassiara trouxe é bem interessante, por causa que eu andei conversando com algumas pessoas que é do sindicato, e quando fala em direitos dos trabalhadores, né, a gente vai lá para representar essas pessoas. E as pessoas também podem ir lá para decidir o que é preciso ser votado ou não. E elas não vão. O sindicato é eleito um representante, mas o poder do voto de quem participa também é importante, para dizer, não, eu não concordo. Por que teu voto não vai valer? Mas vai ajudar a decidir se é viável ou não para a tomada de decisão ali no momento. E o rapaz com quem eu estava conversando, até mesmo antes da aula, o professor postou, ele falou que às vezes é o pessoal do sindicato, os representantes da empresa. Então, ali eles conversam entre si e decidem o que é melhor. E quando chega até o trabalhador, o trabalhador ele fala assim, poxa, né, como assim eles tomaram a decisão por mim e eu não fui avisado? E acaba que, tendo essa desavença. Mas ele não participa dessas reuniões extraordinárias que tem, e que é avisado, que é comunicado, mas ele não dá uma importância a isso. Eu não participo de um sindicato, até mesmo da empresa, porque para mim não é viável o valor, porque eu sou solteiro, então, eu vou pagar 30 pila e eu não vou usufruir desse... No momento eu não estou usufruindo. Por quê? Que nem a Tassiara falou, que ele está focado mais em plano de saúde, em benefícios, que nem lá eles focam muito na questão escolar do primeiro ano ao 5º ano, eles dão material, os benefícios de saúde, eu já tenho plano de saúde, então, para mim, no momento, não é viável essa questão. Com relação aos direitos, futuramente, sim, mas com os benefícios que eles estão oferecendo, não é. Legal. Suzana? Assim, eu concordo com tudo que foi colocado pela Tassiara, que realmente não é interessante para o governo que o trabalhador conheça o seu direito, que é para as grandes empresas, né, que é o que está por trás, que é o que move, né, aqui em Joinville é um grande exemplo disso, né, e os grandes empresários acabam movendo a política, direcionando também, só que eu vejo que a própria população também não busca, né? Então, assim, vamos retirar, sei lá, vamos falar da população a nível Joinville. 30% dos adultos não tem celular, os outros 70% têm. Hoje em dia você tem Wi-Fi nos lugares, hoje em dia você tem a internet. Antigamente as coisas eram difíceis, né? Hoje não. E aí a colocação do Marcos ali, é uma linguagem difícil, é uma linguagem chata, difícil de entendimento, e é uma leitura pesada. É óbvio que isso é proposital, só que tem meios, né? Hoje em dia tem vídeos no YouTube de advogados explicando partes de leis, tudo que você não entende de uma maneira um pouco mais acessível. Então, tem o pessoal lá que se junta, faz uma associação e vai lá na porta da Tupi entregar o panfleto. Quantos dos próprios funcionários a quem aquilo é de interesse pegam aquele panfleto, enfiam na mochila, ou jogam até no chão, ou jogam no primeiro lixo que aparece, e nem sequer passam o olho para saber do que se trata, do que está falando. Como o Gilvan colocou agora, tem a reunião, não participa sequer para saber do que vai ser dito, do que vai ser falado, se é do meu interesse ou não.
participar, né? Então, aí fica difícil também. Nós temos um povo omisso, isso é fato, e eu me incluo meio que nisso, porque não tenho muita paciência, não. Já quero tacar fogo no parquinho. Mas a grande maioria da população que hoje, com a internet e com o celular, tem acesso e não busca acesso. Isso também é fato. Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Legal. Antes da Edlin e do Marcos, o Marcos antes, depois da Edlin, tá? Para complementar algumas coisas, gente, assim, para a gente dar andamento, tá? Primeiro é a questão, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer quando a gente fala dos poderes, né, de que não há o interesse de que a população tenha esse entendimento, e eu concordo com vocês, né, uma população passiva, ela é mais fácil de controlar, em todos os aspectos, né, não estou falando só de conspirações ou algo nesse sentido mais amplo. Mas a pergunta que eu já queria refletir com vocês é, um sistema como o nosso, todos os trabalhadores hoje que trabalham, pessoas que estão aí no labor trabalhando, elas estão sendo representadas por essa legislação trabalhista? Todo meio de trabalho, ele é o único exclusivamente baseado na legislação trabalhista? Vou trazer para as grandes questões. Um juiz, um servidor público da cúpula, um servidor municipal, ele é regido pela legislação trabalhista? Eu acho que essa é uma pergunta que ela responde algumas questões, tá? Porque a legislação trabalhista, ela não é para todos também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu costumo, assim, que eu acho que existem alguns exercícios que são muito didáticos e seriam muito práticos de se resolver. Um servidor público, por lei, deveria ser obrigado a utilizar apenas o SUS, por exemplo, dando um exemplo, né? Se ele quiser pagar do próprio salário dele, ele que pague, daí um plano, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que o sistema melhoraria. A questão da legislação trabalhista também, né? O juiz que julga o caso, ele não é regido pela mesma legislação. Um militar não é regido pela mesma legislação. Então, a gente tem camadas ali sociais que a gente vai entender que tem um conflito lá na ponta, que é esse trabalhador que a gente sabe que já tem uma dificuldade maior de entendimento, ele é regido por isso. E as pessoas que controlam essa relação de trabalho não são regidas por isso. Então, né, aqui a gente tem uma dificuldade básica de compreensão, porque são poderes agindo e controlando o outro, e esse que está sendo controlado muitas vezes não quer, ou como vocês falaram, né, alguns são omissos, outros não entendem, outros não querem, e aquele que controla, ele nem faz parte desse processo, ele tem uma legislação específica, né? E é onde concentra os maiores salários também, principalmente no público e no privado, né? Porque a direção, os gestores das empresas privadas, a alta cúpula, também não é seletista. Então, tu vê como é contraditório isso, né? Só que o trabalhador, às vezes, ele não entende dessa forma, ele não consegue compreender isso. E aí, Marcos, quando tu fala dessa atualização, eu entendo o que você quer dizer. Porque também a gente tem a questão de uma legislação antiga, antiquada, em desacordo com os trabalhos atuais, né? Eu acho que a pandemia veio escancarar isso. Vocês sabem que tem muita gente agora trabalhando de casa, né? É um outro formato, a legislação é engessada. Então, é aquilo, né? Se vocês têm um ranking, pessoal, se eu achar, eu coloco para vocês. Os países que mais possuem legislações são os países que têm uma tendência maior à corrupção. Então, a quantidade de lei não significa necessariamente que seja um país que vai conseguir atuar, né? Então, a gente tem um vasto ordenamento jurídico, mas é um país altamente complexo em dificuldades e tudo mais. Então, tem esse ponto. Eu entendo o que tu está querendo dizer, Marcos. Por exemplo, né, aí você tem a uberização, que o pessoal fala, essas novas formas de trabalho, né? Vou trazer um caso pessoal aí, porque também, às vezes, a gente, quando conversa disso, a gente demoniza o empresário também, né? E não é todo empresário que é assim. Não é mesmo. Um grande grupo é uma coisa. Mas eu lembro, por exemplo, meu pai, que tinha um pequeno comércio na praia, e final de semana queria contratar 2, 3 garçons a mais, porque seria uma coisa boa, porque a gente precisava só para o final de semana, e aí você não podia, porque você tinha que contratar a pessoa o mês inteiro, né? Então, você fica engessado, aí você não contrata na dúvida, porque você vai ter problema, vai ter processo, vai ter um monte de coisa. Então, é muito complexo isso. Essas camadas são complexas, né? E quem leu a legislação vai ver que a própria legislação trabalhista, ela é muito detalhada, ela aborda lá por áreas de atuação, por questões profissionais, por áreas de atuação profissional, ela delimita horário, várias questões ali para cada área de atuação, e hoje a gente tem
N formas de trabalho que são totalmente diferentes do que foi lá há 5 anos atrás, né? Há 5 anos atrás já era muito diferente. Então, essa é a reflexão também. São várias camadas, várias formas de trabalho, e a CLT ela é voltada para um público trabalhador, né? Maioria voltada aí para classe baixa, classe média baixa, e que não tem essa representação total aí nesse sentido. Fala, Marcos, depois a Edlin. Assim, acho legal, beleza, eles estarem procurando os nossos direitos, ajudando. Porém, a forma que eles estão agora já é de um ganho de dinheiro para eles, né? Então, pela maneira que eu cheguei lá, eu fui recebido bem direitinho, me explicaram tudo, e aí no final já veio logo o valor em cima, assim, você vai ter que pagar R$ 350, senão ele não ia me dar minha folha de rescisão, ele ia ficar até eu pagar minha folha. Fui eu que, antes de ir para lá, a menina já tinha me dito, olha, cuidado que eles têm mania de ficar com a folha e não te dá só se tu pagar o dinheiro lá. Tu é obrigado a pagar se eles não te... Aí tu diz que quer, senão vai chamar a polícia e tal. Mas então, o direito que eles estavam atrás de... para nós, né, de seguir as leis, ele agora tá só em torno de dinheiro. O que eu vi foi isso, né? Dele querer, porque era me explicar, olha, para ajudar a nossa coisa, você tem uma quantia, alguma coisa. Não ele já falar que queria aquela quantia ali, porque baseado não sei o que, eu te teria que pagar, porque eles estão ali para em busca dos meus direitos e tal, e eles trabalharam para isso, e então, para mim, o foco foi totalmente desviado, né? Ô, Marcos, eu concordo com você, tá? Só para finalizar aqui, porque, assim, ó, é uma questão que já é muito debatida, né? Mas ela é objetiva, né? Ela é simples no sentido de que, a partir do momento que houve a opção do trabalhador não colaborar com uma das participações, despencou o número de participação. O trabalhador, ele realmente não reconheceu mais em muitos órgãos sindicais representatividade, porque justamente nesse sentimento que tu tem, que é um sentimento de muitas pessoas, é o meu também, quando precisei, no serviço público também é assim, né, dentro das prefeituras tem todo também uma questão ali envolvida, a pessoa para se aposentar é uma dificuldade, mas aí, né, é recomendado, às vezes, alguém lá do sindicato, um advogado, blá, 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 blá. Claro, a gente está pegando casos isolados, mas vai multiplicando, é um trabalhador insatisfeito com a representação também, né? Esse é um ponto também importante nessa fala aí. Edlin... Porque é chato que ela volta de novo a corrupção no Brasil, né? É uma coisa que era para ser favorável a nós, volta de novo a corrupção, porque é a maneira deles ganharem dinheiro fácil também, né? E aí vai pessoas leigas lá, não sabem, né, que não precisa pagar, eles acabam tomando algum dinheiro dela, né, assim, a quantia, que a pessoa não sabe se precisa pagar aquela quantia, né? Verdade. Mas era só para finalizar esse assunto. Então, pode ser também um caso de uma pessoa saber que tem esse direito, mas direito trabalhista, né? Mas ter um certo medo de bater de frente com o chefe ou com poderes maiores, sabe? De enfrentar a burocracia e não dar em nada. Como tem, por exemplo, ter algum conhecimento, assim, de que esse conhecimento é realizado de que a justiça no Brasil não funciona e enfrentar um monte de coisa para não dar em nada. Acho que às vezes pode ser até um medo disso. Ótimo, já passou também, não deu certo, se frustrou, ou teve perdas, né, teve prejuízo. Essa é outra questão também. Mas o que eu gosto também de colocar e fazer o papel sempre aqui do contrário, né, de fomentar isso, é que muitas vezes para o empresário isso também é prejudicial, também é custoso para ele. Por isso que existe uma parte da classe empresarial que também defende uma relação mais direta. E aí alguém vai dizer assim, ele defende essa relação direta de contrato entre as partes, porque vai ser mais fácil para ele, né? E eu acho que travou aqui. Vai ser mais fácil. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, prof. Tá certinho. Tá normal. Mas deu uma travada aqui, eu acho que eu fiquei sem mexer a tela. Vai ser mais fácil para ele fazer o acordo só individualmente, mas ele tem um custo também nessas operações, e é um custo alto, porque sempre tudo que envolve terceiros vai ter um custo maior. Então, essa relação ela é prejudicada por todos os lados. Agora, sim, qual que é o grande problema, né?
a gente tem um país ainda que tem operações policiais aí semanais de trabalhos análogos à escravidão aqui dentro do nosso estado. Então, se a gente não tivesse uma legislação e dissesse assim, né, totalmente liberal, né, a negociação é entre empresa e trabalhador diretamente, porque cada um fornece a mão de obra do jeito que quer e ele aceita receber aquilo que o empresário, né, o empresário ou o empreendedor ou a pessoa que está oferecendo um trabalho tem a oferecer. Né? Se a gente for verificar aí na história da humanidade, os países que têm condições aí de crescimento econômico, de estabilidade econômica e social, não funcionou assim. Então, esses são os pontos também que tem que ser levado em perspectiva, tá? Tassiara. Eu acho que o professor até acabou falando quase tudo que eu ia falar, mas a princípio também a própria legislação trabalhista ela não é feita para o microempreendedor, ela não é feita para o empresário pequeno, ela é justamente também pensada para acaba dificultando para essas próprias pessoas. Disso a gente não tem nem dúvida. Mas eu acho que eu acabei me perdendo, pode no que eu ia falar antes, já nem lembro mais. Antes do Gilvan continuar, vamos falar mais um pouquinho, vamos passar para o previdenciário, para a gente não ficar tanto tempo. E aí é aquilo, né? Eu sempre dando aquelas minhas cutucadas, né? Que a gente está fazendo um debate sobre o tema, e aí também é de se perguntar quem leu pelo menos uma parte aí para estar fazendo o debate, né? Porque tem isso eu li também. Já faz bastante tempo, mas eu li. Então tem essa questão, né? A nossa parte é essa provocação que eu vou sempre fazer para vocês, né? Vocês serem esses agentes de mudança e estarem distribuindo essas informações aí na força do ódio. Não tem como gostar, né, Suzana? Não tem. Gente, eu tô lendo um livro aqui, ó, é muito bom. A Carne e o Sangue. É a história da traição de Dom Pedro com a rainha Leopoldina e com a com a Duquesa de Santos, assim, é muito engraçado, é muito legal. E aí, quando eu saio disso aqui, que é uma história que tu lê aí 100, 150 páginas por dia, tranquilo, para ler uma legislação, eu sei que é ler na força do ódio, né? É outro nível, né? Por isso que eu separo as coisas, né? A leitura, sim, a leitura de prazer, de coisas. E leitura profissional é quando tem que ler esse conteúdo, tá? Gilvan, complementa aí o que você ia falar. Na verdade, eu iria trazer um tema com relação agora a esses trabalhos de modo. É isso, que as pessoas elas não têm um horário para trabalhar, né? Elas precisam entregar o produto final. Então, tipo, ela trabalha a noite toda e tudo mais. Até futuramente isso aí vai gerar grandes processos a grandes empresas, porque isso aí não gera hora extra. E aí o sindicato vai ter que avaliar futuramente, criar leis com relação a isso. É um tema a ser abordado futuramente. Gilvan, ótima colocação, ainda bem que tu colocou, porque eu tinha esquecido disso, e vamos finalizar essa conversa desse tópico nessa parte, tá? Ótima tua colocação, porque a gente está tendo uma ruptura, né? O empresariado descobriu, ele sempre teve a suspeita, mas ele descobriu agora, através das provas numerais, que ele tem uma redução muito grande de custo com o trabalho em home office. Fazendo aqui uma referência em atividades que estão estabelecidas nesse formato, que é uma bolha em que a gente vive, né? Tem isso também que a gente não pode esquecer. Mas é uma bolha significativa da população. Só que aí vem esses outros contrapontos, né, gente? O trabalho em casa, as pessoas estão caindo numa armadilha também, porque a gente acha que é mais fácil, porque não precisa sair de casa, porque não precisa fazer outras questões, mas quando você vê, você está envolvido 12, 14, 16 horas direto. Quem aqui trabalha em home office sabe do que eu estou falando. Mudou essa percepção. Gilvan, fique feliz, tá? Porque às vezes eu fico desejando muito ir para o IFSC, sabe? Porque quando eu, por exemplo, semestre que vem eu não vou ter os grupos mais, eu não vou, não é pelos alunos, é porque eu me envolvo. E aí a pessoa manda uma mensagem às 11 horas, mesmo sem querer eu tenho que olhar, e aí eu já quero responder. Aí quando tu vê, tu tá trabalhando meia-noite, de manhã, de tarde, sábado, domingo, né? Abrindo e-mail, e tudo isso na facilidade da sua casa. Mas na facilidade da sua casa, o que era prazer virou trabalho, né? Eu, por exemplo, adorava jogar videogame, eu não consigo mais jogar, porque eu fico na tela do computador para trabalhar, então não é mais uma coisa que eu consigo fazer. Professor, isso é uma questão muito de classe média, isso que tu tá falando, né? Mas não é, gente, é o que está acontecendo com as pessoas, né? O vendedor, o pessoal que trabalha com controle
de questões administrativas que não vai mais voltar para a área empresarial, não vai voltar mais para o escritório, porque o empresário descobriu que ele é muito mais produtivo em casa, não tem o cafezinho, não, né, não tem várias pausas de trabalho ali. Só que tem um lado bom disso tudo, que é o entendimento de que trabalho não é por hora, né? O trabalho, dependendo de qual trabalho for, ele pode ser por produção. Ele pode ser por produção no sentido de entregar resultado, não entregar horário, né? E aí tem experimentos que acontecem ao mundo aí que são experimentos bem satisfatórios, de uma redução de dias, né? Redução de projeto, enfim, onde você entende que não é a quantidade de horário que faz o negócio produzir. Mas tem essa armadilha está posta. Eu acho que os próximos passos estão aí, e é fácil de medir, né, gente? É bem fácil de medir. O IFSC que sabe quando eu estou acessando o SIGA de manhã, de tarde, de noite, né? Então ele vai ter esse controle. E aí entra naquela posição, o que o empresariado vai querer, o que as classes, o que a representação social vai querer. Né? As pessoas vão ficar mais doentes com isso, vão ficar menos, né? É uma questão que está imposta aí. Diga, Marcos. Então, a questão desse modelo, professor, para mim está sendo maravilhoso, assim, na minha empresa é bem bom, né, assim, ela não deixa ninguém trabalhar no fim de semana, não deixa trabalhar após o horário, assim, só se realmente precisar, e a gente trabalha no modelo híbrido, então a gente trabalha uns dias na empresa, uns dias em casa, quando quiser ficar em casa, fica, e a gente pode acumular horas, né, não paga hora extra, mas, tipo, vai fazendo horas, ficou até 7 horas, faz uma horinha, e aí, no final do mês, a gente tem que tirar uma folga durante o mês. E dessa maneira, eles querem que a gente faça a nossa entrega direito. Eles não estão ali para te cobrar se tu vai ficar fazendo o teu trabalho, tem que estar ali online direto, tem que estar resolvendo, tem que estar buscando alguma coisa. Não, eles querem que tu te entregue o que eles estão pedindo lá, né? E dentro do horário lá, se tu precisar ficar. Mas a nossa chefe, ela até acha ruim. Às vezes eu peço para ficar um pouco a mais, para querer fazer alguma coisa. Ela disse, não, pode desligar o computador e vai descansar. Amanhã a gente resolve isso. Então, é um modelo bem legal. Muito legal tu trazer essa perspectiva, Marcos, para a gente não ficar só com o lado crítico, né? E ver que tem... Isso, tem empresas de consciência, né? A sério, porque é uma visão de longo prazo, né? Acho que é uma visão que eles entendem que no curto prazo, talvez a produtividade vai ser maior se pegar o trabalhador aí direto. Mas a média... Lógico que tem empresas que vão se aproveitar, né, disso aí, vão achar maravilhoso, porque vai poder trabalhar mais lá, deixar ele lá até meia-noite trabalhando, né? Acredito que também tenha... desculpa. Mas eu acredito que também tenha gestores e gestores, né? Igual, eu sou uma pessoa que... eu sou péssima, porque eu fico trabalhando, eu esqueço de comer, eu esqueço de tomar água, eu esqueço que eu tenho que ir no banheiro, eu esqueço que eu tô trabalhando 6 horas, quando eu vejo eu tô trabalhando 12 horas, quando eu vejo já virei à noite. E esse foi um dos motivos que meu chefe me chamou de volta para trabalhar no escritório, porque eles fazem o controle, eles sabem que quando tu tá passando, assim, do limite, mas é porque tu vê a demanda de trabalho que tu quer terminar, então nesse ponto a lei trabalhista serve para proteger o trabalhador, mas daí é de gestora, de empresa para empresa. O grande problema desse apontamento, Tassiara, é quando a gente tem uma legislação tão ampla que aborda vários aspectos e que ela não funciona na prática, né? Foi o que tu falou ali. Porque isso aí poderia ser negligenciado, ninguém ia saber, na hora de assinar você não sabe o que está assinando e passa e tchau. Mas tem esse ponto também. Só uma coisa que a Evelyn colocou ali, né? Ruim que o trabalhador gasta mais energia em home office. Tá aí uma questão que, se houvesse demanda do trabalhador por isso, o próprio Congresso já poderia ter resolvido isso, né? Já que os custos estão diminuindo tanto a nível de alocação de sala, de questão de energia elétrica, né? Talvez um desembolso aí para o trabalhador, mas tem empresa que faz isso, tá? Que fornece o material, fornece a cadeira, fornece o notebook, auxilia no pagamento da energia da conta de internet, que mesmo assim acaba sendo mais barato, né? Então é aquilo também de novo, cada caso, né, sendo ali posto nesse sentido. Suzana. Então, eu não tenho essa possibilidade tão sonhada, né, infelizmente, porque na enfermagem não tem como fazer isso por home office ou virtualmente. Mas o meu irmão trabalha em home office e eu vejo, assim, no caso dele, que uma das grandes vantagens por morar em cidade grande é
o deslocamento, né? Porque às vezes ele fica, o contrato dele é até às 18 horas. Às vezes ele tem uma reunião, eventualmente, que marcam para 18h30, mas se ele estivesse trabalhando no presencial, ele já ia levar 1 hora, ele ia ter essa reunião do mesmo jeito, possivelmente iam pedir para ele ficar até mais tarde nesse dia, e ele ia levar ainda mais 1 hora para chegar em casa, pegar trânsito e tudo mais, depois do expediente, enquanto que em casa ele desliga o computador e está liberado. Né? Da mesma maneira que ele ficou mais tarde num dia, no outro dia ele avisa, ó, pessoal, se for a agenda de reuniões, começa às 9 porque eu vou entrar mais tarde, tenho médico de manhã, ou sei lá, tenho qualquer outra coisa para fazer. Então, eles têm essa liberdade, assim, de mexer um pouquinho no horário. E em São Paulo, em Curitiba, que não é muito a realidade de Joinville, apesar que o trânsito aqui já está um pouquinho caótico, mas só não ter esse tempo de deslocamento já é uma grande vantagem também. A Suzana trouxe um outro ponto quando a gente fala de custos, que é o custo pessoal aí dessa carga horária em estrada, né? Eu vou fazer um elogio ao governo federal, meu Deus do céu, mas vamos lá. A gente está tendo uma proposta aí também de que o professor não precise, porque é um absurdo, né? Vou dar o exemplo da gente ali. Por que eu tenho que ficar 40 horas lá no IFSC, né? A internet lá não é tão boa quanto a minha aqui, o meu computador em casa é melhor. Então, por que eu tenho que ficar indo lá só para bater ponto, né? Que a gente chama, né? Vai para as aulas, vai porque é preciso, e o resto você consegue fazer de casa. É uma mudança, né? Um paradigma que está sendo mudado, a pandemia é responsável por isso. Claro que vai ter áreas de trabalho que isso não vai acontecer, é um exemplo de um hospital, mas até algumas áreas administrativas sim, né? Tem os alunos aí que trabalham na parte de auditoria e outras questões de aprovação de plano, essas coisas assim, que não estão precisando mais ir, e provavelmente a volta agora vai ser parcial ou alguma coisa nesse sentido. Então, tem essas questões sim também. Eu moro em São Francisco do Sul, por exemplo, né? Vou ter que ir para Joinville todo dia, não dá, vou perder um tempo, por mais que eu goste de estar na estrada, tem essa questão também, que é um ponto a ser levado em consideração pela empresa. Gilvan, depois a Dayali, depois vamos passar para o próximo tópico. Não, só para falar que a empresa do Marcos é bacana fazer esse modelo híbrido, mas vai de empresa para empresa, assim como a Tassiara falou, que também vai de gestor para gestor. Caso que eu tenho uma amiga que ela trabalha na área de contabilidade, então ela tem que entregar isso no final do mês, esses cálculos. E ela vira à noite e trabalha o dia seguinte, durante ali fechando o mês ali, para entregar esse resultado, independente. Então, tipo, vai de empresa para empresa, vai de gestor para gestor, mas é tipo assim, como a Tassiara falou, ela esquece de comer, ela esquece de tudo, porque ela foca em entregar. Então, tipo, isso vai acabar prejudicando, que nem o professor citou também ali, vai gerar doenças ou não vai, então, tipo, futuramente vai sim, por causa que as pessoas vão ficar mais tempo dentro de casa, ela não vai se movimentar, não vai fazer exercício, então, isso aí vai ter um cargo futuro e a gente, como gestor, vai ter que trabalhar bastante em cima disso aí, para fazer essa mudança. Tudo tão novo que a gente vai acabar conhecendo esses resultados nos próximos meses, dessas questões, né? Acho que vai ter bastante pesquisa sobre isso. Dayali? Eu só ia complementar ali o que a Suzana falou em relação a trânsito, essas coisas. Tipo, Joinville, claro, o trânsito não é nem se compara a São Paulo, mas em compensação, por exemplo, quem pega ônibus é uma outra realidade, né? Por exemplo, a minha jornada de trabalho começa às 7, mas na realidade começa às 5, porque às 5 eu tenho que acordar para 7 horas estar lá, para eu conseguir pegar o ônibus. E isso não é contado na jornada de trabalho, né? Eu acho que quando a gente fala... foi a Zona que falou da realidade lá, né? Mas Joinville tem isso também, né? O trânsito de Joinville não é dos melhores, não. Quando eu lembro da questão... Eu morava no Fátima, por exemplo, e estudava na Univille, né? Então, e trabalhava lá no Perini. É a mesma coisa que a Dayali falou ali. Tinha que acordar 4, 5 horas para chegar às 8, né? Acordar, levantar e tal, mas para chegar às 8, depois chegar em casa 1 hora da manhã, porque perdia 2, 3, 4 horas por dia no trânsito. Então, nesse sentido, também é um ponto positivo. É aquilo, né, gente? Mas aí eu acho que vocês entendem que o Marcos colocou ali de prós e contras, é justamente essa complexidade que está representada na questão trabalhista. A legislação, nós estamos em 5, 6 debatendo aqui, e a gente não conseguiria chegar num consenso do que seria o ideal. Aí você pega isso, 200 milhões de habitantes num país, com várias áreas de atuação, e precisa traduzir isso numa lei
que atinja as demandas de todo mundo. É uma complexidade muito grande. Reconhecer isso também é um ponto, né? E aí a falta de conhecimento, entre outros pontos, tem essa questão também. Beleza? Pessoal, vamos avançar, vamos chegar no outro tópico, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. A ideia é falar um pouquinho agora sobre a previdenciária, e eu vou abrir ela aqui, porque eu quero falar sobre alguns princípios da legislação previdenciária, e eu acho que é importante ali o que ela fala no começo, e a partir daí a gente conversa mais um pouquinho. Ela tem algumas definições ali, que tratam sobre a finalidade, né, dos princípios básicos da Previdência Social, e a Previdência Social ela é pautada em alguns princípios e objetivos, tá? A Previdência, para mim, ele é um tópico mais frustrante do que o próprio trabalhista em relação ao posicionamento da população. Porque eu fico muito triste quando uma pessoa que não tem nenhum tipo de proteção social, ainda, em comentários, principalmente na internet, a gente vê muito, né? Ah, eu não preciso disso, isso aí é coisa de partido político para te prender, eu sou um empreendedor, né? Aí você vai ver a pessoa, ela é um motorista de aplicativo, por exemplo. Aí alguém vai fazer um recorte aqui e vai dizer, ah, professor, tá ofendendo a pessoa, né? Não é isso. O que eu quero que esse indivíduo entenda é que se ele sofrer um acidente de moto, o empreendedorismo dele cai por água abaixo, e se ele não tiver um colchão social, uma proteção social, se ele não tiver uma sociedade que tire um pouco do seu ganho para poder fazer essa cobertura para quem sofreu por algum problema, ele não vai ter, muitas vezes, um sustento mínimo, né? Eu entendo muito quando é uma pessoa com vastos recursos, ela falar sobre liberdade econômica, sobre não precisar de proteção social, porque ela sabe que acontecer qualquer coisa com ela, ela já tem isso garantido via família, via renda, via outros fatores. Agora, quando é um indivíduo que ele sai de uma posição de seletista assalariado para uma posição com menos ainda questões relacionadas a isso, me preocupa porque ele entende de outra forma, né? Ele entende como um fator risco-benefício, que ele não trabalha para ninguém, ele é representado a empresa, né? Como se a empresa que ele trabalha de aplicativo, não, tô dando só um exemplo do aplicativo, mas vale para tudo, né, gente? Não fosse uma empresa também. E tem essa questão. E tem o outro lado, obviamente, que é essa liberdade de atuação, faz a hora que quer, quando quer. Então, são esses dois pontos que nunca chegam no equilíbrio. Mas a Previdência, ela tem uns princípios dela ali, que ela fala justamente disso, né? Universalidade da participação dos planos previdenciários, então, a gente vai entender um pouquinho, né, quais são esses benefícios inclusos aqui na Previdência Social. Uniformidade e equivalência dos benefícios entre populações urbanas e rurais, ou seja, a busca de que esses benefícios sejam igualitários tanto para a população urbana quanto rural. A seletividade e distributividade na prestação dos benefícios, os cálculos de benefícios considerando o salário de contribuição corrigidos monetariamente. Aqui é um problema, né? Todo mundo deve ter alguma história aí de algum parente que antigamente as pessoas falavam assim, eu pago sobre 2 salários mínimos, aí na hora que foi se aposentar, recebe um salário mínimo e meio e tudo mais. Irredutibilidade do valor da renda mensal não inferior ao salário mínimo, esse aqui é uma conquista importante, né, pessoal? O mínimo do mínimo, né, o salário mínimo. E algumas outras questões ali, tem um ponto que é importante aqui, que justamente vem naquela questão do trabalhador, né, que é o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, e que essa previdência, ela tem a participação tanto de governo da comunidade, através de representantes, né, e aí que a gente fala dessa participação, e tudo isso vai ser envolvido tanto na esfera federal, estadual e municipal, então a gente tem essa caracterização aqui da legislação. Eu não vou... A ideia aqui, essa aqui é menorzinha, tá? Essa aqui vocês podem ler com mais tranquilidade, ela é mais compreensível, assim. E aí ela traz algumas características, né, sobre o plano de benefício da Previdência, o que é um regime geral de Previdência, e novamente vem uma questão aqui, que eu pergunto para vocês, se todos os trabalhadores, né, da iniciativa pública e privada estão regidos pelo esse mesmo regime, e a gente sabe que não. A alta cúpula do funcionalismo público tem um outro regime, o Poder Judiciário tem outro, o Legislativo tem outro, o servidor público municipal e estadual também tem um regime próprio de previdência, apesar das últimas atualizações e mudanças. Então, a gente tem novamente aquele caso do trabalhador num regime e algumas castas do serviço público com regimes diferenciados
tanto de aposentadoria quanto de benefícios para dependente, e a gente tem os militares aí como um grande exemplo disso também. E aí tem, né, algumas características do que são segurados, né, quem está segurado sobre essa previdência social. E só para quem ainda não entende o que é a previdência social, é justamente essa forma de proteção em caso de acontecimento de algum evento inesperado, né? E ali embaixo tem essa caracterização do que são esses eventos inesperados que podem acontecer com qualquer um. E por isso vem aquele exemplo que eu falei do motorista de Uber, né? Ninguém sabe se vai sair amanhã e ser atropelado, perder uma perna, sofrer um acidente que causa invalidez, passar por alguma doença degenerativa, né, nessa roleta russa biológica da vida, ninguém sabe com quem pode acontecer isso. Então, são várias as questões, e a sociedade, o ambiente social, entende que a gente precisa destinar um pouco todo mês, para caso aconteça isso, a gente seja coberto por isso, né? Uma sociedade que entenda que não é se vire se acontecer alguma coisa com você, viva a liberdade, cada um faz o que quer, porque alguns eventos são contrários ao que a gente pensa e planeja, né? Então, aqui ele fala muito sobre isso, também tem uma complexidade, né? A gente está tendo muita alteração aqui no regime de previdência também, né? Justamente foi o que eu coloquei lá no material para vocês, a aprovação da reforma da Previdência ali em 2019, que trouxeram algumas mudanças. Tem os tópicos que tratam sobre os dependentes, né? Isso aqui também é importante. Alguém é dependente aí? Todo mundo já é maior de 21? Alguém é dependente aí da Previdência, de alguma forma? Só para trazer um caso à tona, não? Então, ali fala, né, quem são as formas de dependente, vocês podem estar lendo aí para vocês entenderem melhor, caso forem passar por isso. Tem alguns pontos. E aí, esse é um ponto que eu quero só reforçar aqui com vocês, que caso eu esteja, né, sobre o regime geral da Previdência Social, quais são as prestações devidas, né, inclusive de algum evento decorrente de acidente de trabalho ou algo nesse sentido. Então, eu tenho ali como segurado, né, a pessoa que vai ter o direito sobre isso através da aposentadoria por invalidez. Aí depois lá embaixo ele explica, caracteriza o que é a aposentadoria por invalidez, as formas e tudo mais. A aposentadoria por idade, essa que teve alteração aí na reforma. A aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria especial, e aí tem uma classificação ali também. O auxílio-doença, né? O salário-família, o salário-maternidade, o auxílio-acidente. E aí tem outras classificações também que valem para o dependente, né? O dependente do segurado, ele também se assegura através de uma pensão por morte, através do auxílio-reclusão. Esse aqui é muito debatido, envolve aqui também uma questão de ignorância do entendimento do que é o auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão não é para o indivíduo apenado, o auxílio-reclusão é para o dependente. Há um entendimento social de que aquele dependente que já vive numa situação diferenciada e ainda não tem a renda daquele apenado, pode ocasionar numa questão social ainda pior, por isso existe esse seguro também para o dependente do apenado que está dentro do sistema penitenciário, né? E aí também tem outras questões, né, que envolvem ali, como a participação do serviço social e da reabilitação profissional, a busca por essa reabilitação profissional em casos de acidentes, para que a pessoa possa voltar às atividades profissionais, né? Porque também há um reconhecimento de que o não trabalho também é um problema social, né? A sociedade que não se foque também nas questões de trabalho, pelo menos a nível básico aí. Então, tem várias questões aqui, tá, pessoal? Essa aqui acho que tem uma quantidade menor, assim, que dá para entender. Fala sobre o salário-benefício, fala sobre algumas fórmulas de cálculo, e aí é uma coisa que me irrita muito também, essa complexidade, né, de ter um cálculo previdenciário, aí para alguns casos calcula a média dos últimos 5 anos, para outros casos 10, para outros você faz uma média, blá, 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 blá. Isso dificulta muito o entendimento do indivíduo ali que está pagando todo mês e vai chegar lá na frente sem saber o que vai acontecer. Então, essa também é uma questão que envolve isso também. Então, outros pontos também estão ali, né? Vocês vão ver que tem muita coisa que foi revogada aqui recentemente, ó. Várias coisas ali com essa redação foram retiradas ali em 2019 com a aprovação. E tem alguns outros pontos aí que falam também, deixa eu ver se eu sublinhei mais alguma coisa. Ah, tá, daí vem as caracterizações que eu falei para vocês, né? O que caracteriza uma aposentadoria por invalidez? Vocês têm que ler aqui para entender.
o que caracteriza a aposentadoria por idade, né, que hoje estava ali como base 65 anos para o homem e 60 para a mulher, aí salvo alguns casos específicos, que ali no vídeo também eles lutam por isso, que algumas classes de trabalhadores deveriam ter regras específicas por atuarem em ambiente insalubre, né, e outras questões aí que eu considero justo. Eu acho que é difícil tu medir o que é mais prejudicial ou não, mas obviamente existem áreas de atuação que, tanto fisicamente quanto mentalmente, exploram o trabalhador de uma forma muito pior do que outros tipos de trabalho. É difícil tu categorizar isso, mas há esse reconhecimento também. Fala sobre aposentadoria por tempo de serviço, né? A gente tem algumas áreas aí que é 15 anos, e via de regra, via Previdência, 25 anos aí de carência, né, para homem, para mulheres, e 30 anos para homem. Então tem outras regrinhas aí que tem aqui caracterizado, que dificulta um pouco esse entendimento também. Ele fala o que é uma aposentadoria especial, né, que é uma outra forma de benefício também, fala sobre o auxílio-doença, que ele acontece a partir de 15 dias consecutivos, né, quando o indivíduo se afasta do trabalho, e aí também existem algumas regras para solicitar esse benefício, etc. Então, várias questões, tá? Tá tudo incluso aqui. Salário família, né, que é uma contraprestação aí para pessoas que recebem um valor mínimo aí. Aqui ainda está na representação em épocas de cruzados, de cruzeiro real e tudo mais, isso aqui tem que ser atualizado. A gente tem também o salário maternidade, né, que é uma outra importante questão que foi trazida, né, pela legislação, que passou aí para 120 dias, que é o salário maternidade, é um outro ponto importante, uma reivindicação aí feminina. Feminina não, né, gente? É social, isso é de importância para todos, né? A pensão por morte, que também tem lá as suas questões caracterizadas aqui. Então, essas subseções tratam desses benefícios, e é importante a gente ter pelo menos o entendimento, né? O auxílio reclusão, aqui eu deixei ele marcado só para não quero que nenhum aluno meu pode se posicionar da forma que achar melhor, mas pelo menos entenda do que se trata o auxílio reclusão, para não ficar reproduzindo bobagem na internet aí. Ah, o professor está defendendo o preso? Não, tá? Só estou dizendo que vocês entendam o que é o auxílio reclusão antes de emitir alguma opinião. O auxílio acidente, né, no exemplo que eu falei também. Enfim, gente, são as caracterizações que estão aqui. É uma lei pequena, tá vendo? Ó, já acabou. Então, essa aqui vocês podem ler aí em 5 minutos. Mentira, 1 horinha aí no mínimo. Mas é outra legislação que está aí, está presente para que a gente tenha esse entendimento. E aí vem essas questões à tona, né? Daiane, tu que levantasse a mão. Não, você ia falar em relação a esse benefício ali depois dos 15 dias, que é bem custoso receber ele, porque meu marido teve um acidente de moto em abril. Aí deu entrada no processo 1 mês e não sei quantos dias depois que eles foram responder que tinha que marcar a perícia, e essa perícia ainda vai ser marcada lá para outubro. Ou seja, se a gente dependesse disso, a gente tinha passado era fome, porque, demora pra caramba. Então, não sei se é bem benefício isso. Entre todas as queixas do serviço público, talvez as queixas relacionadas à Previdência seja uma das maiores, né? Então, a gente tem um regime, a gente tem um modelo que é custoso, tanto a nível orçamentário, a Previdência Social custa muito dinheiro para o país, dinheiro que sim poderia estar sendo investido em outras coisas. A reforma da Previdência tinha um sentido de tentar melhorar, né? Não consigo passar uma posição sólida se foi isso que aconteceu, ou se foi retirada de direito somente, mas essa reclamação é uma reclamação da ampla maioria da população que precisou, de alguma forma, desse serviço público, né? Talvez seja um dos serviços públicos com maior nível de reclamação, pelo seu funcionamento, pelo seu processo, tanto para quem vai se aposentar, tanto para quem vai precisar emitir uma declaração de trabalho lá para aposentadoria. Então, são inúmeras as reclamações que envolvem. E aí a gente está falando de um sistema, né, que tem aí uma quantidade absurda de beneficiários, é uma quantidade bem grande, e não consegue lidar bem com isso. É um modelo complexo, envolve todo um país, né, são mais de 200 milhões de pessoas aí que vão, de alguma forma, estar sendo inserida nesse modelo. E, novamente, vem aquela questão, né, Daiane, que a gente já falou no começo aqui. Quem deveria propor as melhorias faz parte do regime previdenciário? O regime geral de previdência? Não. Ele tem um regime específico dele, então a preocupação é outra, né?
Lembro aqui, né, gente, vou fazer uma cutucada aí para o pessoal que é mais voltado aí ao regime mais para o lado de esquerda aí, que a presidente Dilma Rousseff, a aposentadoria dela saiu em 4 dias, tá? Eu nunca me esqueço disso. 4 dias, gente. A aposentadoria da minha mãe levou quase 3 anos. Então, a gente tem uma casta ali que tá... Estou dando o exemplo dela, mas poderia ser qualquer um deles, né? Qualquer um deles tem uma agilidade maior no processo aí. Mas é justamente isso que vem o ponto. Tem essas diferenças, porque eles não fazem parte, então eles têm uma preocupação menor de estar atuando aí, e nós também não cobramos, porque não conhecemos muito sobre isso, né? Quem está na ordem aí, Suzana ou Tassiara? Fica à vontade. Eu só iria fazer um comentário que meu padrasto, ele tem uma síndrome, ela é rara, e ele não pode trabalhar, ele tem vários atestados por período indeterminado, e ele ficou 1 ano sem receber da Previdência. Daí, tipo, ficou 1 ano minha mãe arcando com as despesas lá da casa deles, porque, tipo, eles simplesmente pararam de pagar, assim. Daí ele precisou entrar com o advogado, ficou rolando um processo por muito tempo. Quando recebeu tudo. Mas, mesmo assim, ser uma pessoa que não tem outra para ajudar, como tem várias pessoas no país, assim. Então, é realmente, ao mesmo tempo que é um direito, existem muitos problemas que precisam ser trabalhados e eu não acredito que as reformas que eu vi, pelo menos nas últimas reportagens, sejam o foco principal, sabe? Eu não acredito que essas reformas vão acabar com os problemas que tem hoje dentro da Previdência. Suzana? Só complementando ali no caso do apenado, né, do auxílio reclusão, se eu não me engano, só quem tem direito a esse auxílio reclusão é quem já contribuiu por no mínimo 2 anos. Então, assim, não é todo mundo também, foi preso, tem direito ao auxílio reclusão. Não é bem assim que funciona, não. E para o auxílio integral de segurado de quase todas as especificidades, ali tem esse prazo de 2 anos, tá? Para o recebimento integral também, não só para o auxílio reclusão, mas boa tua observação. O auxílio reclusão são 2 anos. E alguns outros que ali também tem alguns requisitos ali, 6 meses, 2 anos. Eu não vou lembrar aqui especificamente cada um, mas depois vocês podem estar acessando lá para ver que para receber todos os benefícios ou a quantidade maior de valores, tem que ter esse mínimo de 2 anos aí de contribuição, né? É um seguro, gente, é um seguro social. A pessoa trabalha, ela paga por isso, mensalmente, ali é descontado do salário, e através dos impostos também, obviamente, né? E esse seguro, ele justamente vem nesse sentido de proteger caso aconteça alguma coisa. A gente tem correntes que defendem que isso seja privado em todos os sentidos, né? E aí tem um modelo de fracasso, que é o modelo chileno. O Chile adotou um modelo privado, né? Empresas responsáveis por fazer a previdência das pessoas, e ele é um modelo até que o Paulo Guedes, aí, o nosso ministro da Economia, nosso super posto Ipiranga, defendeu, né? E olha que eu sou liberal, hein, gente, tá? Mas é um modelo que não deu certo, e bem quando ele falou que daria certo, a gente teve lá os problemas no Chile, a gente teve vários problemas, tem vários vídeos na internet, as pessoas mostrando que a aposentadoria não atingiu patamares, né, porque ela tem um modelo totalmente diferente, né, o modelo nosso hoje, ele é diferenciado no sentido de que as próximas gerações vão pagando as gerações atuais. Tem um nome, agora eu esqueci, gente, esqueci mesmo. E esse modelo que nós mesmos fazemos essa questão é diferente, é um modelo um pouco diferente. E eu tenho, né, porque talvez vocês não saibam, os servidores públicos federais tiveram uma mudança já em 2003 ali. Não existe mais a integralidade, né? Eu me aposento também pelo teto da Previdência, o valor lá é o mesmo, né? E aí a gente tem uma escolha por uma previdência privada complementar, e eu escolhi esse modelo. E quando vocês olharem lá, eu sempre estou dando risada, né, com os colegas assim, que o valor ali, vou dar um exemplo se fosse hoje, né, seria R$600, por exemplo. Então, esse é o valor da minha previdência complementar, e a gente sabe que com R$600 hoje, tu não tem, menos do salário, acho que é metade do salário mínimo, né, um pouco acima da metade do salário mínimo. Então, é aquilo. Aí, o que me chateia também, assim como o caso do que eu falei para vocês, o indivíduo que não nasceu numa família que já lhe deu condições de ter bens, alguma coisa, de ter renda extra, de ter investimento, ele ainda é contra a Previdência, ele ainda diz, né, não precisaria, cada um tem que se virar, acordar e se virar e buscar o seu sustento e tal.
e esses discursos, assim, que me espantam no sentido de que a pessoa não entende a posição dela no coletivo, né? Ela é alguém que não teve condições de se desenvolver plenamente e está tendo que ter essa luta diária e possivelmente não vai conseguir lá no fim da sua vida, mesmo trabalhando muito, se não for pelo um regime de previdência, conseguir uma aposentadoria, pelo menos de subsistência, de sobreviver, né? Todo mundo tem um exemplo em casa, né? Eu dou o exemplo do meu avô, 45 anos motorista de ônibus. Você vai dizer que ele nunca trabalhou? Ele nunca se atrasou no trabalho, são 45 anos sem bater o maldito ônibus, e se aposentou com salário mínimo e meio. Então, a questão é essa que está apresentada, né? A gente tem que ver e tentar atuar em relação a isso. Maria? Maria, quer falar algo? Tua mão está levantada aqui para mim. Saiu, né? Levantou a mão e saiu. Prof, no caso, a Maria vai falar? Deixa ela falar. Vai, Maria. Estamos te aguardando. Meu áudio não está funcionando. Tá, escreve aí e depois eu leio. Diga, Tassiana. No caso do Chile, eu li, não foi esse ano, acho que faz uns 2 anos, uma reportagem no El País, onde que falava sobre o aumento no suicídio entre a faixa etária idosa, justamente porque eles não tinham mais como manter o seu sustento por causa da previdência que eles tinham adotado. Então, aumentou muito a taxa de suicídio entre idosos e a gente tem uma experiência, né, para ver. É claro que talvez aquilo que aconteceu lá não seja exatamente o que acontece aqui, mas levando os fatores principais do nosso país e conhecendo, né, a dinâmica dentro do Brasil, não vai ser muito diferente. E sobre esses modelos, eu lembro que quando eu morava em Curitiba, teve uma greve dos professores por causa da reforma da Previdência no estado do Paraná, aonde que foi o Beto Richa? Acho que foi o Beto Richa. Foi. Ele acabou pegando parte da Previdência dos professores. Teve toda lá uma mudança lá, e eu lembro que os meus professores estavam bem bravos na época. É que assim, teve aumento de alíquota previdenciária, né? Sempre a questão está voltada para isso, o aumento da alíquota, e teve também a questão de diminuição, né, dos valores, né, da não integralidade e outras questões. O governo Beto Richa fez muito isso em várias áreas, não fez só na educação, fez na segurança pública também, em outras áreas ele também fez isso. A Prefeitura de Joinville está passando por esse processo, né? Os debates são amplos ali. Eu acompanho porque a minha mãe também é servidora aposentada da Prefeitura, mas ela teve uma área também bastante tempo via INSS, e a Prefeitura de Joinville está passando por esse processo também, porque é assim, gente, vamos chegar no ponto agora do orçamento para a gente finalizar. É preciso ter um reconhecimento, e aí a minha fala, quem não quiser concordar também fica à vontade, de que há um problema, né? A nossa faixa etária, a nossa qualidade de vida, tudo isso tem aumentado, e o nosso modelo, ele não é sustentável a longo prazo, no sentido de que não que falte recursos para o orçamento, mas que falta recursos se a gente focar só nisso. Aí a sociedade teria que entender que a gente precisa trabalhar cada vez mais para pagar um rombo previdenciário. Qual que é o grande problema aí? A gente fez uma reforma, só que o modelo em si, para os problemas que a gente tinha, ele continuou o mesmo. Os militares continuaram com o mesmo sistema, o judiciário continuou com o mesmo sistema, a alta cúpula do serviço público continuou com o mesmo sistema, e a alegação deles é o que incomoda, né? Porque talvez financeiramente, em valor ali de milhões, por eles serem menos pessoas, ele não tem um rombo tão grande do que o regime geral. Mas se você faz um cálculo unitário por indivíduo, a distância entre o regime previdenciário e esses regimes específicos, ela é abismal, ela é absurda, e ela mostra justamente o que é um país desigual, né? Então, esse é o ponto que incomoda quem estuda um pouco mais a fundo isso. O impacto no orçamento não é tão grande, pelo menos é o que eles alegam, no sentido de que milhões não é tanto como bilhões, mas, ao mesmo tempo, deixa bem claro o porquê que a gente tem esses regimes diferenciados, porque, né, se não me atinge, eu não vou lutar tanto a favor de uma questão que não me atinge. Aí, gente, entra esse ponto que eu trouxe aqui para vocês. Eu não vou ficar mexendo nisso, porque esse aplicativo ele é um pouco complicado, no sentido que ele é
ele é autoaprendizável, assim, vocês precisam estar entrando para dar uma olhada. Tá aqui, tá? A pergunta até que eu faço, quem já acessou o orçamento público alguma vez? Uma vez eu fui olhada, eu não entendi muita coisa, daí eu deixei para lá. Aqui tá outra questão também, né? O Robson Chato de novo falando, né? Pô, a gente também não conhece nem as nossas despesas, né? A gente não sabe nem o que é o nosso próprio orçamento, assim, o que o Brasil destina o recurso da gente paga de imposto, para onde está sendo destinado. E aí a gente tem esse painel do orçamento federal, eu deixei o link lá para vocês, e ele tem várias formas de consulta aqui, ó. Tem uma série histórica, tem os dados orçamentários específicos sobre a Covid-19, e algumas outros tipos de despesa, as emendas individuais, né, que a gente estava falando aí, aquela questão do tratoraço, né, cada parlamentar tem a possibilidade de estar atuando. Esse aqui eu nunca tinha visto, tá? Eu não entrei nesse aqui. Provavelmente dá para selecionar nos filtros por parlamentar, e aí vocês conseguem ver ali os parlamentares da nossa região, aonde eles aplicaram os recursos dessas emendas individuais que eles têm direito, tá? Então, o site é esse aqui, ó, do próprio governo, né, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e ele tem uma área pública para consulta pública. E aí tem essas séries históricas, consulta livre, e a gente consegue ir fazendo um levantamento, né, desses fatores, assim, de orçamentos que já aconteceram, né, aqui ele tem desde 2011, e aí vocês podem ir tirando os anos, né. Aqui dá um bom trabalho, gente, ó, aqui dá um TCC bem legal, tá? Dá para baixar a planilha? Pois dá para trabalhar em cima dela, dá para fazer as divisões aqui, é bem legal isso aqui, eu devo mostrar mais para frente. Isso aqui é um trabalho bem legal. Eu quero fazer uma comparação do aumento orçamentário dos gastos do Ministério da Defesa com os gastos do Ministério da Saúde e da Educação, por exemplo. Fica um trabalho show de bola. Tu que queria falar sobre a fome, né? Qual que é o ministério responsável hoje pelas políticas de combate à fome? Também ver se o orçamento tem tido aumento ou decréscimo, é uma coisa bem legal. E aí, por exemplo, vou pegar o ano de 2020, que já foi empenhado, ou seja, ele já foi liquidado, e vou fazer uma comparação com a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual de 2021. E aí a gente tem esses dados aqui, ó, tá vendo que eles estão em milhões, né? E cada orçamento aqui de cada órgão, tá? Por exemplo, ele começa com a Câmara dos Deputados, né? E a Câmara dos Deputados tem ali um gasto, em 2020 ele teve um gasto de 5 bilhões, porque está em milhões aqui, né? Então a Câmara gastou 5 bilhões 782 milhões. Esse foi o gasto da Câmara dos Deputados no ano de 2020. A gente está falando de 5 bilhões, gente, para uma Câmara de Deputados. E a proposta orçamentária desse ano é um aumento significativo, ó, para 6 bilhões. E isso vocês conseguem ver para cada área, para cada órgão, para cada entidade que tem uma classificação. O Senado, o Tribunal de Contas, o Supremo Federal, né? Ó, o Supremo Federal lá são quantos ministros, gente? 11, né? Mas eles têm um gasto lá só com pessoal em cargos na faixa aí de 500 milhões de reais. Então aí a gente vai entendendo no que os gastos públicos são alocados, tá? Superior Tribunal de Justiça, vocês vão encontrar aqui os órgãos por ministérios, né? A gente tem Ministério da Saúde, Ministério da Educação, todos eles estão aqui. Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acho que isso é muito representativo, tá? É muito legal vocês acessarem isso aqui. Por exemplo, a gente tem no Ministério da Ciência e Tecnologia 5 bilhões orçados. Olha quanto foi empenhado no ano passado. A gente teve ano passado 8 bilhões de empenho no Ministério da Ciência e Tecnologia. Olha quanto foi orçado para esse ano, 5 bilhões. A gente tem uma redução de 3 bilhões num orçamento num ministério que deveria ser prioridade. Tá? Eu acho que isso aqui é bem chocante no sentido de que a gente teve ali 30% de redução no ministério que deveria ser um dos principais. E aí quem acessar aí as notícias hoje vai ver que o sistema aí da CAP está fora do ar, aí vai fazer uma semana, e agora estão fazendo uma contratação de urgência para ver o que aconteceu, e você não precisa fugir muito da regra. É só você olhar aqui o orçamento, que você vai entender que uma das motivações está aqui, ó, um sucateamento da nossa ciência, tecnologia e inovação. Quem for aprofundar mais vai entender que isso aqui é uma motriz de qualquer desenvolvimento econômico de qualquer país, e isso é o que a gente está fazendo, ó, reduzindo o investimento. Professor, mas reduzir investimento não significa somente eficiência, não significa que mais dinheiro significa mais eficiência. Concordo também.
mas já é um ministério que não tem, dentro de um orçamento total, um investimento tão amplo, e ele ainda tem uma redução drástica. Só para vocês entenderem, tá? Como é que a gente pode fazer essa comparação com outros países? Através do PIB, através do orçamento mesmo. Por exemplo, eu pego o orçamento americano, lá na faixa de não sei quantos trilhões. Quantos por cento eles reservam para investimento em inovação? Sei lá, 2% do orçamento. Aí a gente pega o nosso aqui, o orçamento total, na faixa de 4 trilhões aqui, e a gente vai gastar 5 bi em inovação, né? E a gente também consegue fazer uma base comparativa de quanto cada país está investindo em alguma área específica. Isso aí pode ser para educação, pode ser para qualquer outra área. Alguém quer ver algum órgão específico? Aqui, ó, o Ministério da Educação, tá? O Ministério da Educação, ele tem um dos maiores orçamentos da União, tá? Porque ele abrange muita coisa. Então, vamos ver quanto que está aqui. Depois a gente olha o da saúde também. Tem aquele projeto da primeira-dama aí? Aí tu tem que... Depois eu mostro na consulta livre ali, Tassiara. Tu tem que ir vendo... É porque assim, ó, ele começa com o órgão, depois ele vai para a unidade orçamentária, dentro da unidade orçamentária ele vai para a função, dentro da função tem uma subfunção, depois tem um grupo de despesa. Talvez nesse grupo de despesa tenha um projeto específico, sabe? Mas às vezes tem que ver qual que é a pasta que esse projeto está vinculado, para saber bem certinho qual foi o gasto ali. Então, o Ministério da Educação aqui, eu já abro a outra aba ali para a gente tentar buscar. Ó, passou. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Presidência da República, ó, esse aqui é um interessante. A Presidência da República aqui, que ele fala, é a Presidência da República como um órgão, tá? E aí, o que que entra dentro desses gastos da Presidência da República? A Presidência da República em si, né? E a Agência Brasileira de Inteligência e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, a empresa de comunicação, lembra essa que seria extinta pelo governo? E o Fundo de Imprensa Nacional. Então, esses são os gastos da presidência. E aí tu tem aí mais de R$ 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de reais de gastos na presidência da República. 160 milhões só com encargos e pessoal, e aí outros gastos que a gente tem aqui. E a EBC aqui, até tá bem estranho aqui, ó, não tem orçamento, né? Tá dizendo que a empresa brasileira de comunicação esse ano não vai ter alocação de recursos. Mas essa empresa brasileira de comunicação, ela gastou ano passado 354 milhões só com pessoal em cargos, né? Só com pessoal em cargos e com investimentos 15 milhões, um valor baixo aqui. Eu queria ver o da educação. Bom, enfim, tem várias formas aqui. Aqui, Tassiara, quando tu vai em consulta livre aqui, ó, né? Ele tem vários aqui, ó, vários links, aí é saber mexer, né? Tem vários tópicos aqui. Eu começo com um ano, por exemplo, né? Eu vou colocar 2021 e 2020 aqui, ó. Eu coloquei 2 anos. Aí ele vem em esfera. Aí aqui em esfera a gente tem 2 tipos de orçamento. O fiscal, que envolve todas essas contas orçamentárias do governo que a gente estava vendo, e o Brasil separa o orçamento da Seguridade Social numa conta específica. Esse que eu quero mostrar para vocês também. E aí você pode ir fazendo esses outros filtros, assim, por programa, por ação, ó, tu vai achar o da Michelle, né, eu ia falar outra, da Michelle Bolsonaro, entre outros programas, enfim. Aí tu selecionou os campos, vai passando as abas aqui, e tu consegue fazer detalhamento, ó, e aí tu visualiza os resultados da questão da Previdência, né, tanto dos órgãos especificamente, tanto por área, por pasta, tudo isso está aqui bem representado via o que foi liquidado, o que realmente foi pago, né, dentro do valor total, por exemplo, aqui eu acho que eu coloquei 2 anos, né, 2 anos foram pagos aí mais de 2 trilhões em previdência para tudo, né, tanto para agentes públicos e privados aqui, tu consegue ir fazendo esses filtros. Eu vou tirar aqui, ó, deixa eu limpar, dá para limpar o filtro, aí vai lá de novo o ano, só vou colocar 2021. Aí você vai lá e coloca a esfera, vou colocar só o orçamento. Aí eu consigo olhar, ó, qual que é o órgão que eu quero olhar, né? Vamos colocar o Ministério da Saúde, por exemplo. Né? Coloquei o Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde eu quero olhar algo específico, assim eu vou fazendo esses grupos, né? E vou olhando, vou vendo quais são essas questões, e aí a gente tem, ó, Ministério da Saúde, qual que foi a dotação inicial, 9 bilhões em 2020,
Então, a gente tem essa questão aqui apresentada, e tem várias formas que dá para ir mexendo aqui, tá? Ele é um pouco complexo, tá? Eu acho que poderia ser um modelo mais fácil, mas é que tem que mexer. Aí você vai mexendo e vai vendo como funciona, e tu consegue ir abrindo essas contas aqui para fazer um levantamento aqui. Deixa eu pegar um de série histórica que dá para entender bem, ó. Tem que ir clicando, né? Tem que ir clicando, clica dentro do órgão, tu consegue ir clicando cada vez mais dentro e abrindo novas questões, ó. E ele vai destrinchando cada valor, tá? É isso, gente. Os valores gastos com a Previdência ali realmente são altos. Agora eu acho que travou. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Deu uma travada aqui. Eles são altos, a questão previdenciária é um outro problema. Alguém quer posicionar, quer colocar mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Tá, Ciara, o link tá no Siga lá, tá? Mas é só pesquisar lá também Orçamento Público Federal. Essas informações são públicas, né? Também via Lei de Acesso à Informação. E é importante também que vocês vejam isso no Estado e vejam isso no município, né? Qual que é o gasto do município do Joinville, enfim, entre outros. Beleza, gente? Fechou? Então, semana que vem, na terça-feira, eu disponibilizo a avaliação, tá? É só fazer com calma. Eu vou dar um tempo lá de acesso, né? Na verdade, eu nunca fiz uma avaliação objetiva no Siga, então vou ter que mostrar lá. Mas eu gravo um videozinho explicando, naquele formato que eu sempre faço para vocês. Boa noite, então, para todo mundo. Bom descanso, melhoras, Gilvan. A gente vai conversando. E, sendo a última aula síncrona, né? Se a gente não conversar mais, se eu não tiver mais com vocês semestre que vem, só no sexto, porque no quinto eu não tô. Eu desejo sucesso na caminhada de todos. Eu gostei muito de trabalhar com vocês, não é clichê, né? Tem turma que a gente se dá melhor, tem turma que a gente não se dá. E essa é uma turma que eu gosto de trabalhar. Peço desculpas por alguma coisa. E saibam que se eu errei aí com vocês, foi sempre na tentativa de tentar acertar, tá bom? Boa noite, bom ano, bons estudos, continuem na luta e vamos fazer a diferença. Até mais. Aloha! Aloha, professor. Então, Boa noite, esse semestre a gente vai se ver e eu vou perturbar ainda bastante seu. Eu queria me livrar, não vou conseguir. Não, ainda não. Ixi. Vai não, demorar. mas as matérias para terminar esse ano. TCC só o ano que vem. Então tá. Fechou, gente. Boa noite, até mais. Fechou.